O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou na sexta-feira, 18 de janeiro de 2026, que mais de 200 parques estaduais da Califórnia terão entrada gratuita no dia de Martin Luther King Jr., em 19 de janeiro de 2026. A decisão representa uma resposta direta à administração Trump, que removeu o MLK Day do calendário de entrada gratuita nos parques nacionais. No mês anterior, a administração Trump reformulou os dias de entrada gratuita nos parques nacionais, eliminando o dia de Martin Luther King Jr., Juneteenth, e o Dia Nacional de Terras Públicas do calendário de 2026. Em seu lugar, foram adicionadas datas com temas históricos e presidenciais, incluindo o Dia da Bandeira, que coincide com o aniversário de Trump, Dia da Constituição, o 110º aniversário do Serviço de Parques Nacionais e o aniversário de Theodore Roosevelt. Newsom criticou explicitamente a decisão federal, declarando que, enquanto Trump trabalha para apagar o legado do Dr. King, a Califórnia vai honrá-lo. O governador enfatizou que, embora a administração Trump tente transformar parques nacionais em lugares de exclusão e medo, a Califórnia responde com luz. A medida ocorre antes do 100º aniversário do mês da História Negra, e Newsom incentivou os californianos a passarem tempo na natureza enquanto refletem sobre o legado de direitos civis do Dr. King. A entrada gratuita aplica-se apenas às taxas de uso diário de veículos em mais de 200 parques estaduais participantes e será financiada pela California State Parks Foundation, não por recursos dos contribuintes. Líderes democratas caracterizaram a medida como uma refutação direta às ações da administração Trump. Esta notícia revela mais um capítulo na guerra cultural que define a política americana contemporânea, desta vez centrada em símbolos, feriados e o controle sobre narrativas históricas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que mais de 200 parques estaduais oferecerão entrada gratuita no dia de Martin Luther King Jr., 19 de janeiro de 2026, em resposta direta à decisão da administração Trump de remover esse feriado, junto com Juneteenth e o Dia Nacional de Terras Públicas, da lista de dias com entrada gratuita em parques nacionais. A administração Trump reformulou completamente o calendário de dias gratuitos em parques nacionais, substituindo os feriados removidos por datas de significado histórico e presidencial diferentes. O Dia da Bandeira, que coincide com o aniversário de Trump, o Dia da Constituição, o 110º aniversário do Serviço de Parques Nacionais e o aniversário de Theodore Roosevelt. Newsom caracterizou sua medida como uma defesa do legado de Dr. King contra tentativas de apagamento pela administração Trump, declarando: "Enquanto Trump trabalha para apagar o legado do Dr. King, a Califórnia irá honrá-lo." O governador citou as palavras de King sobre luz vencendo a escuridão, posicionando a Califórnia como um contraponto moral às ações federais. Crucialmente, a iniciativa de Newsom será financiada pela California State Parks Foundation, não por dólares de impostos estaduais, um detalhe que merece atenção especial na análise conservadora. A entrada gratuita aplica-se apenas às taxas de veículos para uso diurno em mais de 200 parques participantes, com algumas exceções para áreas de recreação de veículos off-road, locais com taxas por pessoa ou tour, e localizações operadas por organizações parceiras. Este confronto entre Newsom e Trump representa muito mais do que uma disputa sobre políticas de parques. Simboliza o choque fundamental entre duas visões radicalmente diferentes da América, sua história e seus valores. A administração Trump, ao reformular o calendário de dias gratuitos, sinalizou uma reorientação em direção ao que considera marcos fundacionais e constitucionais da nação americana. A escolha do Dia da Bandeira, Dia da Constituição e os aniversários de figuras presidenciais historicamente significativas reflete uma filosofia conservadora que enfatiza a continuidade institucional americana, os princípios fundadores e a celebração da República Constitucional. Por outro lado, Newsom, amplamente considerado um potencial candidato presidencial democrata e um dos críticos mais vocais de Trump, está usando esta questão para se posicionar como defensor dos direitos civis e da justiça racial, temas centrais para a base progressista do Partido Democrata. Sua resposta não é meramente administrativa, é um ato político calculado que serve múltiplos propósitos: mobilizar sua base, criar contraste com Trump
e posicionar a Califórnia como um estado de resistência às políticas federais conservadoras. O timing é particularmente relevante. A ação de Newsom vem pouco antes do 100º aniversário do mês da História Negra, uma conexão que ele explicitamente estabeleceu em seu anúncio. Este posicionamento temporal não é acidental. Maximiza o impacto político e mediático da medida. Além disso, o contexto mais amplo inclui tensões contínuas sobre como a América deve ensinar, comemorar e interpretar sua história racial. Debates sobre teoria crítica da raça, educação sobre a escravidão, monumentos confederados e a narrativa do Projeto 1619 versus abordagens mais tradicionais da história americana criaram um campo de batalha cultural onde cada gesto simbólico carrega peso político desproporcional. A decisão da administração Trump também provocou uma ação judicial de um grupo ambiental, não apenas pela mudança de datas, mas pela substituição da foto no passe de parques nacionais com a imagem de Trump. Outro ponto de contenção que ilustra como até os detalhes administrativos mais minuciosos tornaram-se arenas de conflito político. Democratas estaduais da Califórnia, como a senadora estadual Aquila Weber Pearson, enquadraram a resposta de Newsom como a Califórnia continuando a se deleitar na glória de nossos pioneiros dos direitos civis, enquanto o governo federal elimina dias de parques gratuitos para feriados que celebram a história negra. Esse enquadramento estabelece uma dicotomia moral clara: Califórnia progressista e inclusiva versus administração federal excludente e revisionista. A geografia política também importa aqui. A Califórnia, o estado mais populoso da nação e uma potência econômica global por direito próprio, há muito se vê como um laboratório de políticas progressistas e um contrapeso ao poder conservador em Washington. Newsom está aproveitando este papel, usando os recursos estaduais consideráveis da Califórnia, para criar uma realidade política alternativa que desafia diretamente as prioridades federais. Do ponto de vista conservador, múltiplas questões exigem exame rigoroso. Trump estava exercendo prerrogativa executiva legítima sobre propriedade federal? A resposta de Newsom é: governança substantiva ou teatro político? Quem realmente se beneficia dessas políticas simbólicas? E, fundamentalmente, esta disputa representa diferenças genuínas sobre como honrar a história americana, ou é mais uma manifestação do tribalismo político performativo que caracteriza nossa era? Essas questões formarão a base das análises subsequentes, onde examinaremos as implicações mais profundas desta confrontação aparentemente simples sobre taxas de entrada em parques. Esta situação exemplifica o federalismo americano funcionando exatamente como os fundadores pretendiam, não como obstrução, mas como sistema de freios e contrapesos. A Califórnia não está desafiando a autoridade federal sobre parques nacionais, está exercendo autoridade estadual legítima sobre recursos estaduais. Implicações constitucionais. Demonstra que estados podem responder a políticas federais sem violar supremacia federal. Estabelece precedente para outros estados democratas responderem com programas paralelos. Revela como o federalismo permite laboratórios de democracia competindo por apoio público. Consequências de longo prazo. Outros estados podem seguir modelo semelhante em diferentes áreas políticas. Potencial fragmentação nacional crescente em políticas simbólicas. Fortalecimento de identidades estaduais regionais sobre identidade nacional unificada. O detalhe crucial que a California State Parks Foundation, não contribuintes, está financiando esta iniciativa muda fundamentalmente a dinâmica política. Perspectiva conservadora. Remove a crítica mais potente. Newsom desperdiçando dinheiro de impostos em teatro político. Demonstra solução baseada em mercado setor privado para objetivo progressista. Ironicamente, valida princípio conservador de que filantropia privada pode substituir gastos governamentais. Dificulta argumento de que isto é governo excessivo. Perspectiva progressista. Mostra capacidade de mobilizar recursos privados para valores públicos. Cria modelo replicável para outras iniciativas sem impacto orçamentário. Neutraliza preocupações fiscais, focando o debate em valores. Implicação mais profunda. Este modelo de financiamento sugere que guerras culturais futuras podem ser travadas cada vez mais através de parcerias público-privadas, onde organizações ideologicamente alinhadas financiam programas governamentais específicos.
Isto levanta questões sobre influência corporativa, filantrópica na governança, e se isto representa inovação ou privatização problemática de funções públicas. O argumento apenas simbólico. Críticos razoavelmente observam que nem a remoção de Trump, nem a restauração de Newsom do MLK Day como dia gratuito em parques impacta materialmente direitos civis, oportunidades econômicas ou justiça racial. É político teatro puro. Mas símbolos importam. Aqui está por quê. 1. Pedagogia cívica. Calendários de feriados nacionais ensinam o que uma sociedade valoriza. Crianças aprendem história parcialmente através de quais dias são considerados especiais. 2. Reconhecimento e dignidade. Para comunidades afro-americanas, ver MLK Day removido enquanto o aniversário de um presidente específico é adicionado comunica mensagem sobre quem pertence à narrativa nacional. 3. Efeitos de normalização. Alterações simbólicas preparam terreno para mudanças substantivas. A remoção de símbolos pode preceder remoção de políticas. 4. Identidade de grupo. Símbolos servem como pontos de reunião para mobilização política, tanto sua defesa quanto seu ataque. A crítica conservadora legítima. Focar em símbolos distrai de questões substantivas afetando comunidades negras, qualidade de escolas, violência criminal, colapso de famílias, resultados econômicos. Se liderança política investe mais energia defendendo dias gratuitos em parques do que reformando escolas falidas, prioridades estão invertidas. Justificativa política. Embora a administração Trump não tenha emitido declaração detalhada neste artigo, a lógica pode ser reconstruída. 1. Reorientação histórica. Adicionar o Dia da Constituição, aniversário de Theodore Roosevelt e aniversário do NPS enfatiza fundamentos constitucionais e conservação, valores que transcendem raça. 2. Despolitização. MLK Day e Juneteenth tornaram-se, na visão conservadora, dias politizados por ativismo progressista. Substituí-los por feriados neutros remove política de parques nacionais. Desdém por tokenismo. Conservadores argumentam que dia gratuito em parque é gesto vazio que não honra realmente o legado de King. Se você realmente se importa com direitos civis, melhore escolas e oportunidades econômicas. Prerrogativa Preth. Presidentes têm autoridade para determinar políticas administrativas de agências executivas. Isto está dentro da autoridade de Trump. O problema com esta perspectiva: timing e seleção de substituições, especialmente o aniversário de Trump, minam narrativa de despolitização. A administração Trump não articulou publicamente esta justificativa, deixando vácuo preenchido por interpretações adversas. Mesmo que a intenção seja legítima, impacto em comunidades que valorizam ela ideia é previsível e prejudicial. Quadro político. Newsom está posicionando isto como defesa moral contra apagamento histórico, afirmação de valores californianos versus valores de Trump. Liderança em momento de retrocessos federais. Acessibilidade democrática, cálculo estratégico. 1. Posicionamento presidencial 2028. Isto constrói credenciais como defensor nacional de direitos civis. 2. Solidificação de base. Energiza eleitores progressistas após incêndios devastadores de Los Angeles. Financiamento privado elimina riscos políticos. Alto impacto simbólico. Gera cobertura nacional e contraste com Trump. Questões legítimas sobre motivos de Newsom. Se ele realmente se importa com o legado de King, por que a Califórnia ainda tem disparidades raciais massivas em educação, encarceramento e riqueza? Isto é coragem de princípios ou oportunismo político? Por que não tornados os parques estaduais gratuitos no MLK Day permanentemente, se isto é tão importante? A retórica de luz versus escuridão não é ela mesma divisiva e hiperpartidária? Esta não é monolítica. Afro-americanos mantêm diversas visões políticas, mas considerações importantes incluem: perspectiva progressista negra. Remoção de MLK Day é insulto e apagamento em período de retrocessos de direitos civis. Simbolismo importa. Normaliza a desvalorização de contribuições negras à história americana. Resposta de Newsom, embora imperfeita, mostra aliados dispostos a defender legado de King. Isto faz parte de padrão mais amplo, oposição à Day, educação sobre história negra. Perspectiva conservadora negra. Ambos os lados estão usando o MLK como peão político enquanto ignoram desafios reais. Dia gratuito em parque não melhora escolas, segurança ou oportunidades econômicas.
Democratas tomam votos negros como garantidos com gestos simbólicos enquanto cidades que controlam falham em resultados. Legado real de King sobre oportunidades econômicas e fortalecimento familiar, não identitarismo. Perspectiva apática fatigada. Muitos americanos comuns, de todas as raças, estão exaustos com guerras culturais, querem que políticos foquem em custo de vida, segurança, educação, não batalhas simbólicas. Veem isto como político teatro que não os afeta diretamente. Frequentemente ignorado o impacto em pessoal real gerenciando párticos. Dias gratuitos criam sobrecarga de visitantes, exigindo pessoal e recursos extras. Financiamento da California State Parks Foundation ajuda, mas pode não cobrir todos os custos operacionais. Pessoal de parques fica preso no meio de drama político. Preocupações ambientais. Dias gratuitos podem levar a overcrowding e danos a recursos naturais. Parques devem ser lugares de unidade e experiências compartilhadas, não campos de batalha políticos. Consistência no calendário ajuda planejamento operacional. Educar público sobre história, incluindo direitos civis, pode ocorrer sem politização. Autoridade executiva sobre propriedade federal. Trump está indubitavelmente dentro de sua autoridade legal para determinar políticas de taxas para parques nacionais. O secretário do Interior tem ampla discrição sobre estatutos do NPS. Isto não é ilegal ou inconstitucional, é escolha política dentro de autoridade executiva. Autoridade estadual sobre propriedade estadual. Similarmente, Newsom tem autoridade total sobre parques estaduais da Califórnia. Estados não precisam de permissão federal para políticas sobre seus próprios recursos. A questão do financiamento privado. Isto levanta questões legais e éticas interessantes sobre como fundações privadas se relacionam com políticas públicas. O modelo de organizações sem fins lucrativos financiando programas governamentais específicos é estabelecido e legal, mas cria dinâmicas complexas entre interesses privados e governança pública que merecem escrutínio contínuo sobre transparência e responsabilidade democrática.